Olá! Para marcar os 180 anos da Assembleia, eu converso agora com o presidente da Casa neste ano de 2015, o deputado Edson Brum. Vamos falar sobre o papel do Parlamento nos dias de hoje e também sobre o perfil desta que é a 54ª legislatura do Estado. Olá, presidente. Obrigada por aceitar o nosso convite. Presidente, a Assembleia foi criada no mesmo ano em que começou a Revolução Farroupilha. Alguns meses depois começou a Revolução Farroupilha. E os farrapos diziam que os recursos ficavam, a maior parte dos recursos ficavam com o Império. E o senhor, frequentemente nos seus discursos, critica a concentração de recursos nas mãos da União. O senhor acha que pouca coisa mudou nesses 180 anos? Primeiro, um registro, que eu acho que é importante. Desde essa época, uma inquietação no Estado do Rio Grande do Sul. No ano que se funda a Assembleia Legislativa do Estado, para que a população tenha uma representação mais forte. Logo em seguida, surge a Revolução Farroupilha, que foi motivada especialmente pela concentração de impostos no Império. E de lá para cá não mudou nada, a não ser para pior. Se nós analisarmos a criação dos municípios, o fortalecimento do municipalismo, e não foi repassado os recursos. Tanto que hoje as prefeituras e os estados brasileiros estão com sérias dificuldades, porque a concentração, em torno de 65% dos impostos ficam na União. Isso dificulta muito fazer com que as coisas aconteçam aonde ela deve acontecer, que é no município. Em 1891, o governador Júlio de Castilhos, que na época era chamado de presidente do Estado, promulgou uma Constituição que dava a ele a prerrogativa de editar as leis. E a Assembleia, que na época era chamada de Assembleia dos Representantes, apenas votava o orçamento do Estado. Hoje a Assembleia tem bem mais atribuições, mas alguns cientistas políticos dizem que, mesmo assim, os estados têm pouca liberdade para legislar, já que a maioria dos assuntos fica com o Congresso Nacional. O que o senhor acha disso? Qual é a sua opinião? Eu acho que não é só o Congresso Nacional, mas também o Executivo. Por exemplo, sobre matérias financeiras, nós não temos a condição de legislar. E em relação a outras leis, e posso citar as leis das anexações, leis de emancipações, hoje está concentrada na União. E eu acho que é um equívoco isso. Porque, na realidade, a Assembleia Legislativa do Estado é a representação de todo o povo do Rio Grande do Sul. E nós aqui estamos mais próximos das comunidades e poderemos avaliar melhor e legislar melhor sobre, por exemplo, este assunto. E a Assembleia teve um papel muito importante, presidente, em alguns momentos difíceis da história do país, como no caso da legalidade, em 61, quando o presidente João Goulart tomou posse, e também durante a ditadura. Em 67, a Assembleia promulgou, inclusive, uma Constituição estadual que desafiava o regime militar. E hoje, qual é a relevância política da Assembleia? A Assembleia do Rio Grande do Sul, ela tem um papel fundamental. Muitas vezes as pessoas olham para a Assembleia e o que fazem lá? O regramento do Estado é feito pelas Assembleias. A nossa aqui do Rio Grande do Sul não é diferente. Se hoje o estudante tem meia entrada no cinema, é porque foi feita uma lei aqui na Assembleia. Se hoje tem investimento através do Fundopem no Rio Grande do Sul, é porque a Assembleia ajudou nesta legislação. E estou citando dois exemplos simples, mas a primeira lei de agrotóxico do país foi feita por esta casa. Nós somos protagonistas nisto. Várias discussões que resultaram em mudanças, inclusive no país, surgiram da Assembleia do Rio Grande do Sul. Então, a Assembleia daqui tem uma importância muito grande. E neste atual momento que se discute a questão financeira do Estado do Rio Grande do Sul, a crise financeira, a Assembleia demonstra mais uma vez exemplo, cortando gastos, diminuindo despesas. Nos últimos 10 anos, as diárias, por exemplo, há 10 anos atrás, a casa gastava em torno de 11 milhões, o ano passado 3 milhões e meio. Então a gente conseguiu enxugar a casa, e a Assembleia do Rio Grande do Sul é exemplo de transparência, de economia, é a Assembleia mais barata do país, se comparar o número de habitantes dos estados com o valor, com o orçamento das assembleias. Então, nós estamos, mais uma vez, dando exemplo para o país. Presidente, quando a Assembleia foi criada, tinha apenas 2 partidos, liberal e conservador. Hoje são 15 partidos que têm cadeiras aqui na Assembleia.
Como que o senhor avalia esse crescimento? Bom, aí pode ser até um conceito pessoal. Não é? Eu acho que tinha que ter menos partidos, na minha opinião. E aí a legislação eleitoral, que inclusive a Assembleia discutiu, foi a primeira Assembleia do país a discutir. Nós trouxemos aqui o presidente da Câmara dos Deputados, o vice-presidente da República, trouxemos aqui o ministro Miguel Rosseto e tantas autoridades que estão discutindo a reforma política no final de março, exatamente porque essa questão do número de partidos faz parte da necessidade da reforma política. Em 1937, Getúlio Vargas fechou todos os parlamentos do país. E durante a ditadura foram extintos também os partidos. O senhor acredita que qualquer parlamento, mesmo um de pouca expressão, é melhor que um parlamento fechado? Sem dúvida nenhuma. Não tem sistema no mundo melhor, já estudei todos eles. Desde a questão da monarquia, presidencialismo, todos eles com a democracia é muito melhor, com o sistema democrático. Mesmo com a deformidade que a democracia tem. Né? Por isso a gente luta por liberdade de expressão, imprensa livre, né? Direito ao contraponto. Por exemplo, quando tu questionava um governo na época da ditadura, tu era preso ou perseguido. Né? E o parlamento faz parte disso. Não existe democracia sem parlamento forte. Tem que estar aberto. Né? E mesmo onde ele está capenga, que é um termo que eu uso, que ele está enfraquecido, é muito melhor do que ele fechado. O senhor contou anteriormente que a Assembleia é um exemplo de transparência, de redução de custos. Outros deputados ex-presidentes também comentavam que a Assembleia é exemplo de transparência. E nos últimos anos vem reduzindo os seus gastos, como o senhor já comentou. O senhor acha que ainda existem novos desafios agora nos próximos meses, nos próximos anos, para a Assembleia reduzir custos e aumentar a transparência? Olha, chega um momento que isso estanca, ou tu prejudica o papel dela. Com o seu objetivo. Qual é o objetivo da Assembleia? Regrar o Estado, as leis do Estado, o regramento do Estado é feito pela Assembleia. Então, o parlamentar tem que legislar, fazer leis novas, aprimorar as leis existentes e fiscalizar os poderes. Poderes e órgãos auxiliares, como o Ministério Público, como o Tribunal de Contas. Isso é obrigação do Legislativo Constitucional de fiscalizar. O Judiciário, o Executivo. Então, tem um momento que tu não consegue mais fazer isso se tu reduzir demais. A Assembleia vem mostrando isso. Nós, há 10 anos atrás, a Assembleia, o investimento para se ter a democracia, e para se ter a democracia tem que ter o Legislativo, que era feito há 10 anos atrás, era 12 dias da arrecadação de ICMS do Rio Grande do Sul. Hoje é 7 dias. Para finalizar essa entrevista, vou fazer uma pergunta sobre o papel do político. Ulisses Guimarães, quando instalou a Assembleia Nacional Constituinte em 87, disse uma frase muito bonita. Disse que vencer as injustiças sem violar as liberdades pode parecer utopia, mas que conduzir essa caminhada de esperança do homem é papel da política. O senhor acredita que existem outros papéis além desse, a atividade do político e do legislador? Olha, o político é a geni, né? Todo mundo atira pedra. Tu vê qualquer ato de corrupção que a gente vê, e vocês da imprensa têm divulgado muito isto, e isso é o que a democracia proporciona, liberdade de imprensa, por exemplo. Mostrar, na época da ditadura vocês não viam, mas a roubalheira nesse país era maior. Quanto é que custou a Transamazônica? Quanto é que custou a Rio-Niterói? A gente não sabe até hoje. Porque quantas vezes o Correio do Povo saiu com a página preta, ou a antiga Folha da Tarde, não é? Por quê? Porque era um período de ditadura e, inclusive, a imprensa não podia se manifestar. Muito menos o cidadão que era perseguido ou cassações que houve porque deputados contrariaram isto. Não é? Então, o papel do político é fundamental. Nada acontece na sociedade, lá no município, se não tiver um regramento local. Isso se faz pela Câmara de Vereadores. E nada acontece lá se não tiver um executor. Quem executa é o prefeito, né, e seus secretários, que é o Poder Executivo. E qualquer tipo de divergência só se chega na convergência, no acerto, se tiver o Judiciário. Isso lá no município, no Estado e na União. Então, há um tripé aí. Né? E o político é fundamental para isso. Não existe vereador ou deputado, ou governador ou presidente que venha de Marte, que seja ter.
Não, nós somos representantes da sociedade. Presidente, muito obrigada por essa entrevista. Voltamos ao estúdio.